Boa noite, entrando no ar mais uma edição do Leitura de História na Quarentena. Como de hábito, eu vou dar algumas notinhas aqui do dia e, na sequência, a gente vai para as pautas. Uma notícia que saiu no The Guardian diz que apenas 9% dos britânicos querem que a vida volte ao normal após o término do surto de coronavírus. Quer dizer, o britânico, pelo jeito, mesmo depois de passada a pandemia, ele quer continuar a quarentena perpétua, né? Ele acha que o governo britânico vai sustentar a população inteira e que a vida possa ser continuada sem a atuação da sociedade. Uma outra informação que eu vi hoje foi de uma paramédica brasileira que trabalha em Londres. Foi uma das primeiras que colocou vídeos falando sobre coronavírus lá no início da decretação da pandemia. E hoje eu verifiquei mais um vídeo dela dizendo que o problema agora não é mais coronavírus, pelo menos em Londres. O problema em Londres hoje é o surto de suicídios. As pessoas estão tão desnorteadas com essa questão de isolamento social e bombardeio diário de notícias sobre a pandemia 24 horas por dia, que elas estão entrando em surto de suicídio. Suicídio com direito à carta de despedida e tudo. Então, quer dizer, se combate um problema e se acaba criando um outro tão preocupante quanto. Uma outra nota que saiu hoje também foi a respeito da morte de um acreano, José Dagmar Xavier da Rocha, 63 anos, em Maceió. Ao que tudo indica, vai virar um caso de justiça. Isso tudo porque o governador de Alagoas, Renan Filho, afirmou que o acreano seria o primeiro caso de óbito devido ao novo coronavírus em Alagoas. Segundo informações repassadas pelos familiares da vítima, a reportagem do jornal Acre 24 Horas, o resultado do exame feito pelo Instituto Fiocruz testou negativo para a Covid-19. Então tá muito complicada essa questão de se lidar com essa questão da pandemia, né? Por um lado é preocupante, nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus, porque ele não é a quarentena que vai fazer ele ir embora do Brasil e desaparecer do cenário, né? Tanto que houve a pandemia também do H1N1, né? E o vírus continua ativo até hoje e tem gente sendo contaminado por H1N1, uns morrendo, outros se curando, e nós vamos ter que aprender a conviver com o Covid-19. Ninguém vai poder ficar em quarentena perpétua aí. Não existe uma maneira de controlar isso simplesmente ficando trancado dentro de casa. Eu acho que aí, eu não sei que mecanismos a ciência e a classe política vai arrumar para que a gente possa conviver com mais um vírus no nosso cotidiano. Bem, passando para a nossa pauta de hoje, eu separei dois temas hoje, um sobre cultura e um sobre ensino, né? São dois temas bastante emblemáticos e que se fala de uma forma muito superficial, mas não se aprofunda nos temas. Então, vamos uma análise da cultura feita pelo Eduardo Salvati, nesse artigo que eu achei extremamente competente e muito objetivo nas questões da cultura. Todo o postulado direitista hoje, vigente no discurso dos nossos governadores executivos e seus apoiadores, vale-se de três pilares fundamentais, sendo o primeiro
A crença no livre mercado como solução para o caos econômico gerado pelos governos anteriores. 2. Uma suposta ameaça comunista sorrateiramente confundida com o projeto globalista, cujos tentáculos nacionais seriam os partidos à esquerda. E 3. O caráter cultural de uma contraposição dos valores nacionais e a agenda global perpetrada pelo chamado marxismo cultural, sobre o qual este artigo visa esclarecer em matéria de conceito e análise de conjuntura. No curso deste artigo haverá de se argumentar mediante sucessões de aforismos como o chamado marxismo cultural trata tanto mais de um fenômeno desencadeado pelo liberalismo e pela globalização, os quais em nada se relacionam com o marxismo, que propriamente de um esquema orquestrado pelo comunismo internacional ou o que quer que o valha. Assim, o marxismo cultural, nos termos do filósofo Flávio Gordon e demais pensadores, inexiste, mas o empreendimento de derrubada dos valores tradicionais, esse se faz presente no progressismo expresso nos meios culturais. Antes, porém, de qualquer consideração contrária ou favorável ao entendimento direitista de marxismo cultural, há que se compreender que o objetivo em questão, cônsul das reflexões e observações da atuação do marxismo no meio cultural, retoma a problemática da degeneração e da perda generalizada dos valores e tradições no curso da pós-modernidade. O marxismo cultural, ou socialismo, ou comunismo, consagrado pela direita na qualidade de bode expiatório, deriva apenas de um mau entendimento de uma conjuntura que, por respeito axiológico à verdade, haveremos de compreender como verdadeira. A divergência com o discurso neoconservador deve-se a dois fatores primordiais da discussão. O primeiro, o que hoje se trata por comunismo em verdade em nada se relaciona com o comunismo idealizado por Karl Marx e Friedrich Engels, nem tampouco com o posterior marxismo-leninismo aplicado a inúmeros países no curso do século XX, mas de uma conciliação anacrônica dos categóricos marxistas com a prática pós-moderna inaugurada pela Escola de Frankfurt ainda no século passado. E 2. A acepção de que este empreendimento de degeneração de todos os valores, embora de fato exista, vale-se primeiramente do neoliberalismo e do livre mercado global como forma de exportação de suas agendas. E somente então dos movimentos progressistas como meio de aferição de seus valores deturpados de moralidade e conduta. Não se trata, portanto, de uma guerra cultural de agendas políticas dicotômicas, mas de um empreendimento global caracterizado pela instrumentalização das pautas políticas em benefício próprio. Logo, o real inimigo não pode ser compreendido nos termos do linguajar público, mas como uma guerra de esquerdas e direitas, mas em verdade dos esforços nacionalistas contra a hegemonia liberal. Expressa-se a verdadeira face do globalismo, que opera acima do fraudulento teatro democrático e não vê no jogo político senão um instrumento de propagação de seu ideário, fomentando uma contraposição artificial e retroalimentar de esquerdas e direitas que desagrega o povo e termina por negligenciar a indispensável unidade nacional na superação das problemáticas que afligem a todos. Comecemos, pois, pela incongruência da direita no entendimento de o que de fato é o marxismo e por que o mesmo não pode ser confundido com este empreendimento global erroneamente designado nos termos de gramscismo ou marxismo cultural. De como o marxismo, em sua metamorfose, deixou de sê-lo. Poder-se-ia aferir, em consonância com as máximas perpetradas pela direita no senso comum, que os ideais
expressos nas pautas prescritas pelos movimentos progressistas, apartaram-se das esquerdas marxistas, restringindo-se a uma espécie de pseudo-socialismo pequeno-burguês. Contudo, a consolidação do progressismo, enquanto postulado intelectual por parte de acadêmicos marxistas, terminou por inaugurar uma simbiose do asceticismo pós-moderno com determinados categóricos marxistas, a chamada heterodoxia marxista ou progressismo. A heterodoxia marxista, em síntese, diz respeito a uma análise relativista da obra marxista, que compreende o materialismo histórico enquanto uma escola filosófica sujeita às contingências dialéticas da cronologia por esse estabelecido. Para um marxista heterodoxo, Karl Marx, hão de ser analisados não à luz de um postulado universal, mas tão somente como frutos da sociedade europeia industrial do século XIX. Logo, se outrora convinha pôr-se a lutar em defesa de direitos proletários, hoje o dever do marxista seria a defesa de direitos das minorias, uma vez que entende-se uma transposição da luta de classes e, por conseguinte, das relações de opressores e oprimidos a todos os aspectos do meio social. Não obstante, convém retomar que, para a execução de uma análise de conjuntura em consonância com as complexidades geopolíticas implícitas ao tema, faz-se mister o entendimento do progressismo enquanto componente de uma conjuntura superior às contingências das circunstâncias políticas nacionais. Há que se considerar o caráter metapolítico do empreendimento globalista, que vale-se de espectros políticos ambidestras como instrumentos de imposição de suas agendas escusas. Marx, na condição de desinformante e usurpador intelectual de Friedrich Hegel, bebia de uma concepção de mundo dialética, na qual o motor da história seria a contraposição de classes, em uma espécie de teleologia na qual o devir histórico encaminha-se para o determinado fim. Isto posto, depreende-se da concepção de que o estado natural do ser humano é a constante guerra, isto é, a luta de classes. Segundo Marx, a história de toda a sociedade é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de guilda e aprendiz, em suma, opressores e oprimidos sempre estiveram em oposição. Mesmo o termo progressismo deriva desta concepção teleológica, tipicamente hegeliana, ao presumir a inerência de um progresso à história. Vale observar que a concepção histórica materialista marxista transcende as relações burguês e proletário e atualmente se estende, segundo o ideário heterodoxo, a todas as relações sociais. Este discurso é ainda hoje aplicado pelas esquerdas como técnica de divisão, não tão somente entre trabalhador e empregado, como também entre homens e mulheres, brancos e negros, alunos e professores, homossexuais e heterossexuais, em uma constante de desunião social e nacional que retoma a máxima napoleônica: dividir para conquistar. Desta forma, transfigura-se a luta de classes em instrumento de desagregação conciliado com os antivalores pós-modernos. Assim sendo, o agente revolucionário cônsul do processo outrora designado ao proletariado passa a incumbir sobre o chamado lumpenproletariado, isto é, as minorias, às quais os movimentos progressistas, feminismo, gaysismo, africanismo e etc., rogam-se a alcunha de guardiões. Mesmo as agentes da criminalidade passaram a ser defendidos como promotores de alguma justiça social coercitiva, e seus crimes tornaram-se objeto de apologia por parte de congressistas
progressistas. Outro sim, ao abordar o tópico da exploração, o marxista heterodoxo fará descaso das condições de trabalho ou da CLT. Em verdade, os progressistas, assestados ao conforto de suas coberturas, nem mesmo sabem do que se trata a condição dos trabalhadores braçais. A eles, mais vale denunciar uma inexistente exploração da mulher pelo patriarcado ou opressões estruturais da sociedade, como os terríveis olhares tortos dirigidos a determinadas minorias nas ruas. Outra constante invariável da heterodoxia marxista diz respeito à desconstrução, leia-se destruição, dos valores fundadores da estrutura civilizacional. O primado patriarcal das relações familiares, que em última instância sumariza todo o entendimento tradicional do termo família. A defesa do divórcio, da sodomia e de todas as demais modalidades de promiscuidade sexual e moral, oriundas da revolução sexual de Woodstock, atuam propositadamente no sentido de consolidar o desamparo familiar vigente na pós-modernidade, marcada pela infidelidade, pela depravação sexual e por proles que crescem apartadas de exemplos paternos ou maternos, sucedendo gerações desgarradas de tradições perpetradas pela continuidade familiar. Não seria imprudente supor que o desprezo pelos valores familiares também deriva, a despeito de anacronismos pontuais e da perversão progressista, da tradição marxista clássica. Haja visto que a categorização da família enquanto instrumento do grande capital data de 1884, quando Friedrich Engels publica A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, expressando os valores ainda embrionários vigentes no Manifesto do Partido Comunista: supressão da família. Mesmo os mais radicais indignam-se com essa perigosa proposta dos comunistas, no que repousa a família atual, a família burguesa, no capital, no lucro privado. A família, em sua plenitude, existe apenas para a burguesia. O burguês vê em sua mulher um mero instrumento de produção. Renovado pela heterodoxia marxista, a supressão da família impera como objetivo primeiro do globalismo. Mediante a exportação do feminismo enquanto agenda global, põe-se as mulheres contra os homens, infundindo em cada uma a crença profunda de um revanchismo histórico potencializado pela mitologia da exploração da mulher. O fim último do feminismo se concretizará quando cada mulher crer que todo homem é um estuprador em potencial e que toda relação matrimonial consiste na exploração da mulher pelo homem. O movimento LGBT ataca pela mesma via através da desconstrução da masculinidade, destruindo ainda no seio familiar as virtudes viris indispensáveis em uma pátria de homens fortes. O desprezo pela castidade, pela santa pureza, sintetizado nos slogans do sexo livre, chancelam a indústria do divórcio e dos preservativos e escancaram as portas das famílias às traições, às doenças sexualmente transmissíveis. Observa-se, à luz da historiografia, que o desmantelamento da estrutura familiar apresenta-se como uma constante invariável em processos de regências governamentais que visam usurpar os valores vigentes em detrimento da construção de um novo homem. Haja visto que a continuidade familiar sintetiza uma estrutura de poder, sobretudo de poder a longo prazo. Mesmo os brasões familiares encarregados da promoção do globalismo, os Rockefeller, os Rothschild e tantos outros, o fazem tendo em vista um projeto de longo prazo, passado de geração em geração, mediante uma tradição patriarcal.
Com a supressão da família, a cada nova geração perdem-se os valores, ideias e tradições agregadas, subordinando o povo aos desmandos das elites, concretando o aliciamento passivo das massas pelo fomento da desordem e do caos. Isto posto, evidencia-se a absoluta dissociação teórica e prática de progressismo e marxismo, e, por conseguinte, salienta-se a errônea interpretação direitista de que o fomento da degeneração é, ou poderia vir a ser, cônsul de qualquer mudança de paradigma social ou governamental que pudesse ser categorizado enquanto comunismo. Pelo contrário, o que se observa da parte da nova agenda da esquerda é o completo descaso para com as problemáticas sociais. O que de fato se expressa na hegemonia progressista vigente no meio cultural não é a subordinação da cultura de massas ao comunismo, como acredita a direita, mas a hegemonia liberal chancelada pelo próprio livre mercado, defendido pelas políticas neoconservadoras. Filmes infestados de ideologia, de mensagens anticristãs, antifamília, antinação, jamais seriam exportadas do Império Norte-Americano mundo afora, senão precedidas da implementação de um livre mercado global. Para comprovar tal aferição, basta observar como toda a pauta progressista defendida no Brasil foi inteiramente importada de países estrangeiros, mesmo quando se trata de movimentos cujas apologias parecem mais justas, como é o caso do movimento negro, que mesmo no Brasil postula um discurso que não faz qualquer sentido a não ser nas circunstâncias dos Estados Unidos sessentistas, onde haviam leis de segregação raciais consagradas em políticas concretas, um contexto completamente anacrônico ao Brasil atual. Os demais fatores relativos à propagação da degeneração fazem-se verdadeiros no sentido de considerar o impacto de aspectos imateriais, como ideologias e juízos de valor, sobre o indivíduo. Reparemos como, na unidade de suas divergências, os sociólogos são unânimes em afirmar que toda mudança de paradigma social ou político é antecedida de empreendimentos, premeditados ou não, no âmbito cultural. Isto é, na literatura, na música, nas artes plásticas, na mídia audiovisual e etc. Assim sendo, é do interesse dos agentes operantes do globalismo valerem-se de sua posse dos meios de comunicação, de entretenimento, como vetor de suas pautas escusas. Trata-se da disseminação de uma propaganda tipicamente velada que se alastra pelo meio cultural, restrita somente às percepções da inconsciência. Em síntese, todo projeto de desagregação nacional principia pelo desmonte das estruturas morais da civilização, primeiramente a nível da inconsciência, por conseguinte em sua materialização no debate público, e somente então na concretude de ações institucionais, posteriormente consolidadas em leis, regimentos e burocracias palpáveis. Perceba que todo projeto progressista entrou em vigência no Brasil mediante aferições, aparentemente inofensivas, relativas à linguagem cotidiana. Determinados vocábulos passaram a ser socialmente criminalizados, segundo a aferição falaciosa de que os mesmos seriam carregados de preconceito. Logo, elites tomadas por minorias partiram às ruas reivindicando novos e cada vez mais privilégios tomados por direitos, com a chancela da mídia e das grandes corporações, as quais tomaram parte em suas causas pequeno-burguesas. Logo, o Supremo Tribunal Federal não mais legisla senão em prol das pautas minoritárias, rasgando a Constituinte, inclusive, ao decidir pela equiparação da homofobia ao crime de racismo,
tangenciando a nação em detrimento de interesses apátridas. Deixando de lado, porém, a indispensável determinação dos agentes causadores deste processo de degeneração, o filósofo Mário Ferreira dos Santos, ainda na década de 60, explicitou na obra Invasão Vertical dos Bárbaros aquilo o que identificava como uma crescente do barbarismo nas expressões culturais. Segundo o autor, os meios de vulgarização intelectual de nossa época, periodismo, rádio, televisão, teatro e o livro estão infestados da mais desenfreada propaganda do inferior e do primitivo. Na contemporaneidade, a promoção dos valores deturpados do pós-modernismo se expressa em praticamente todos os meios midiáticos. Nas telenovelas, apresenta-se um Brasil ficcional, apartado da objetividade factual presente no cotidiano do cidadão comum. Desdenha-se do sofrimento daqueles que habitam áreas de periferia mediante a glamourização das favelas, apresentadas como ambientes onde, a despeito da pobreza, vive-se bem e feliz. Desenha-se um Brasil cuja prática homossexual é norma geral, sem deixar, porém, de retomar constantemente o mito da homofobia. Fomenta-se em toda ocasião uma luta de classes entre homens e mulheres, negros e brancos. Segundo Mário Ferreira dos Santos, descrevem o sábio como um charlatão, o honesto como um hipócrita, o religioso como um tartufo, o ladrão, o malandro, como exemplos de acuidade mental. No longo prazo, a repetição desses chavões termina por consolidar uma narrativa fraudulenta da realidade na mente do cidadão médio, segundo a qual toma-se decisões na regência familiar e nos procederes pessoais, como em relações de trabalho, na escolha do vocabulário cotidiano, no julgamento pessoal acerca de terceiros. Assim, molda-se a conduta de uma nação por inteiro, dispensando a necessidade de qualquer mediação entre a propaganda e o indivíduo, que a consome deliberadamente sem tampouco indagar-se acerca dos interesses ideológicos lucubrados nos objetos de seu interesse. Para além da construção de narrativas imediatas, observa-se os efeitos da parasitagem progressista nos meios de comunicação à luz de seus impactos históricos. O escritor e roteirista Dias Gomes, em sua autobiografia Dias Gomes, apenas um subversivo, explica com riqueza de detalhes como que, valendo-se do liberalismo vigente no regime militar e chancelado pela família Marinho, propagou nos roteiros de suas novelas exibidas na Globo os valores deturpados de sua heterodoxia marxista. Em sua primeira novela, Verão Vermelho, exibida em rede nacional entre 1969 e 1970, o ator usou da trama como ensejo para surtir um debate público acerca do divórcio no Brasil, tema este o qual, segundo ele próprio, era ainda um tabu. O roteiro girava em torno de uma moça que, descontente com seu casamento, sonhava em divorciar-se. Contudo, diante da constatação de que o divórcio inexistia juridicamente no Brasil, a narrativa termina por retratar a infelicidade da sina imputada à protagonista. Bastaram poucos meses após a exibição da novela para que a discussão chegasse ao parlamento e o divórcio fosse aprovado no Brasil, fomentando a infidelidade matrimonial e a promiscuidade e, da mesma forma, demais outras pautas em dissonância com os anseios nacionais permanecem sendo efetivadas, valendo-se da passividade de um povo aliciado pelo entretenimento midiático, outrora ainda monopolizado pelas emissoras de televisão. Nos países atingidos pela globalização, constantes falseamentos históricos marcam presença, sobretudo na mídia hollywoodiana. Haja visto que esta alavancou-se ao posto de mercado mundial
e assim terminou por unificar a cinematografia mundial segundo os moldes norte-americanos. Os filmes para esta organização produzidos são os grandes determinadores de concepções históricas e sociais vigentes nas mentes de seus consumidores, isto é, da enorme maioria da população mundial. Quando um indivíduo reflete acerca de determinado período histórico, por exemplo, sua consciência busca primeiramente concepções visuais, extraídas de obras de ficção, como filmes, séries e obras literárias, que propriamente de bibliografias e materiais historiográficos. Logo, a facilidade com que diretores e cineastas impõem às massas concepções totalizantes de narrativas transcende em muito qualquer meio cultural jamais existente. Tomando, por exemplo, a obra Sombras de Goya, um longa-metragem do diretor Milos Forman, observa-se uma iminente tentativa de construir uma narrativa que perpetre no imaginário coletivo uma imagem pejorativa e artificialmente construída da Igreja Católica e da Inquisição Espanhola. O roteiro trata de um sacerdote, o qual, encarregado do cargo de inquisidor, persegue uma moça inocente na tentativa de incriminá-la como uma bruxa. A engenharia social é genialmente conduzida. No decorrer da narrativa, expõem-se figuras eclesiais como que caracterizadas à luz de vilões arquétipos. Todo tipo de insinuação anticristã é maliciosamente incutida, não em uma narração externa à trama, mas nas falas dos personagens. A todo tempo, retoma-se mentiras consagradas no imaginário popular acerca da cristandade histórica, bem como o mito da tortura como instrumento interrogatório inquisidor, a deliberada falsificação da venda de indulgências como ação institucional e etc. O que naturalmente não passa pela mente do espectador é que Hollywood, mesmo ao tratar de história da igreja, não deixa de ser uma empresa judaica em um país protestante. Em síntese, aquilo que o cidadão médio sabe ou pensa saber sobre a história da igreja, oriundo tanto mais de mídias televisivas do que de estudos acadêmicos, lhe foi contado pelos inimigos da igreja sob o disfarce conveniente da ficção histórica. Desta forma, compõem-se as narrativas vigentes no consciente coletivo acerca do que quer possa ser instrumentalizado em favor da agenda globalista, como a demonização dos regimes nacionalistas, concepções dicotômicas e monoculares sobre eventos como Segunda Guerra Mundial e os aviltes norte-americanos contra as soberanias nacionais, Guerra do Vietnã, Guerra do Iraque, a exaltação de uma juventude depravada e da revolução sexual, o entendimento da instituição familiar enquanto um arranjo social opressor, a exaltação do banditismo e o desdém da figura moral de autoridade, como os agentes do Estado, o clero, a verdadeira intelectualidade. Trata-se sempre de uma guerra desigual por lidarmos contra uma atuação que se propõe a desmanchar a civilização, não pela qualidade de suas contraposições ou proposições, mas pela quantidade de mentes vazias, bovinamente adequadas a uma episteme embasada na dialética negativa da heterodoxia marxista. É mister que aqueles inclinados às atividades de ordem intelectual ponham-se a atuar no sentido de recuperar primeiramente na unidade da consciência individual, nas bibliografias, obras de ficção, documentários, salas de aula, mídia e posteriormente na concretude das estruturas de poder, os valores nacionais, então restritos à lata de lixo da história. Há que se desenvolver uma intelectualidade nacionalista que faça frente ao projeto cultural globalista, restaurando o patrimônio intelectual legado por aqueles que deram suas vidas pela construção da civilização, bem como os valores sobre os quais nossos estadistas ergueram o Brasil, efetivando os valores nacionais como a
catolicidade, o tradicionalismo cívico, o resgate de nossas raízes luso-ibéricas, de nossos expoentes literários, músicos, compositores, escritores e intelectuais. O nacionalismo, em verdade, não reside no estamento burocrático, nem tampouco na diligência dos governantes, mas, sobretudo, na memória do povo acerca de seus feitos históricos em comum, de suas artes e de seus valores. Então, esse é o panorama da cultura global, com algum certo enfoque na cultura brasileira, e que é muito preocupante, muito mais preocupante do que qualquer fofoca palaciana que circula pelas mídias. O outro tema que eu trago para vocês é sobre o ensino brasileiro. Ainda mais em tempo de quarentena, pandemia e todas as escolas paradas, literalmente, né? Apesar de que algumas aí se gatinham no ensino EAD para estudantes de ensino fundamental e ensino médio. Então, ensino brasileiro, o caos instalado. É sabido e notório para aqueles que têm um pouco de informação e querem realmente acompanhar o andar da carruagem brasileira, que o país foi tomado de assalto há 50 anos pela esquerda socialista. Através da estratégia gramscista de ocupação de espaços, formação de intelectuais e profissionais para disseminarem e continuar formando gerações de pessoas adequadas e subservientes à mentalidade e ao projeto socialista para o país, nos vemos em 2020 com boa parte da população brasileira literalmente idiotizada, imbecilizada, enganada e praticante voluntária ou não das ferramentas revolucionárias colocadas no seio da nação como remédio para tudo no país. Depois do país ajeitar suas melancias de esquerda na carroceria entre 1985 e 1994, fortalecendo as estruturas revolucionárias e desenhando os caminhos a serem tomados para implementar o socialismo no país, observamos ao longo dos últimos 30 anos a desintegração do ensino, da ética, da moral, substituído por legislações, falsos legalismos e constitucionalismos álibi como a forma para o progresso da nação e o desenvolvimento do país. Estamos há 30 anos formando pessoas profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento como replicadores e agentes de implantação do marxismo contemporâneo, onde a verdadeira história é omitida ou reescrita. Leis não são respeitadas, a parcialidade é praticada com naturalidade, como se a esquerda e seu projeto fossem algo superior e inquestionável. Não bastasse as institucionalizações da corrupção, da destruição em cadeia da ética e da moral, dos processos de banalização da vida, das drogas, do sexo, do crime, entre outros tantos temas, assistimos passivamente à construção de uma sociedade sem limites, sem rumo ou parâmetros de decência e convivência. Através de um pseudo-legalismo aplicado à sociedade, com discursos inflamados de liberdade, participação popular, direito para todos e um constitucionalismo álibi nojento, a sociedade brasileira perdeu seu bom senso e passou a interpretar o papel do cidadão perfeito, sem notar a intervenção cada vez mais feroz do Estado, criando mecanismos legais para legislar em causa própria, se sobrepondo à própria Constituição. Digas de passagem, uma carta magna bem socialista e repleta de brechas para não cumpri-la. Observamos a criação da LDB, Leis de Diretrizes e Bases, PCN,
Parâmetros Curriculares Nacionais, PNE, Plano Nacional de Educação, PEE, Plano Estadual de Educação, e o PME, Plano Municipal de Educação. Conferências, debates e reformulação do ensino, termo esse substituído por educação. O termo ensino foi substituído por educação. Formataram um modelo pautado na criação, interpretação e prática do ensino, fundamentado na análise de uma metodologia pedagogicamente ineficaz, sem resultado e repleto de intenções ideológicas de esquerda. A partir dos anos 90, o incentivo para a formação de burocratas das escolas, mais vulgarmente conhecidos como pedagogos, criou uma classe de profissionais que nada tem a acrescentar no ensino, senão implementar uma burocratização nas escolas, implementação de metodologias e didáticas emburrecedoras e, por muitas vezes, policiando os docentes que não seguem a cartilha e ou atuando em sala de aula sem o devido licenciamento para tanto, como ocorre nos ensinos fundamental e médio no país. Aí o que percebemos é que interessa ao governo uma manada de agentes pedagógicos doutrinados pelo freirianismo, e emburrecendo gerações e transformando a sala de aula em laboratório das teses de Paulo Freire, de Piaget, de Vygotsky e também dos teóricos da Escola de Frankfurt, do que ensinar, dar conhecimento necessário para a formação de um cidadão e um profissional sério e comprometido com o seu futuro e o da nação. Professor licenciado, aquele autorizado e que estudou e se aprofundou em determinada área de conhecimento para ser um mestre em sala de aula e realmente ensinar, é limitado ou policiado pelos agentes pedagógicos que querem apenas a aplicação de metodologias que contemplem seu ideário marxista de ensino, na subversão, na inversão de valores e na forma progressista de ensinar, que já mostrou seu resultado. Péssimo. Chegamos em um estágio de doutrinação e de tomada total de espaços pelos agentes de esquerda nas escolas e universidades, que a pedagogia já expurgou os professores e hoje fazem esse papel sem pudor algum. Policiamento é decrescente, afinal formamos professores licenciados já doutrinados desde a base e que replicam com naturalidade o pensamento marxista de sociedade para as futuras gerações. O fundo do poço está próximo, mas o que podemos esperar para reverter este quadro? Bem, começamos com a exposição do texto constitucional referente ao ensino, que já vem repleto de brechas e citações ideologicamente de esquerda. Mas ressalto o artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência da escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Nos últimos anos, observamos o intervencionismo e a promoção de luta de classes por parte do Estado, promovendo e gerenciando o ensino como uma empresa, formando e orientando os tais novos cidadãos da sociedade socialista idealizada pelas mentes psicopatas de quem está no poder. Intervém na educação familiar, transferindo para as escolas e suas cartilhas preferidas pelos pedagogos os novos valores que não são eficazes no futuro do indivíduo. O ensino, que passou a ser algo lúdico para o alunado, empurra alguns para fora da escola por não aprenderem o mínimo necessário, e a outra parte se imbeciliza em troca de lazer, merenda e conhecimento, que é o objetivo último do ensino. Não é contemplado.
a não ser que cartilhamento marxista agora já é visto como conhecimento necessário. Enredou o sistema de ensino caótico com um tal ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que já se mostrou uma doença na formação dos jovens, protegendo e orientando uma verdadeira classe de novos marginais e criminosos sem limites, onde tudo é possível. Os conselhos tutelares, formados por pessoas que se candidatam de forma democrática ao cargo, não passam de oportunistas e despreparados que utilizam o cargo para alavancar por muitas vezes aos cargos eletivos dentro do cenário político e que se prestam para ser uma polícia juvenil com autoridade ilegítima de coibir o que a cartilha do Estado não permita que os pais façam para que o jovem seja um adulto bem formado. Ou seja, o sistema de ensino nacional está confuso, sem rumo e mal estruturado desde a base, misturando ensino com educação, com policiamento de legislação intervencionista do Estado, mas não vou me deter mais neste tópico, pois essa análise é merecedora de um outro artigo específico. Voltemos à questão da doutrinação nas escolas, que vimos estar em estágio profundamente avançado. Recentemente, um jurista preocupado com a doutrinação em sala de aula e desconhecendo a estrutura dentro e fora de sala de aula, se pautando apenas na legislação da Constituição Federal e na LDB, formulou um remédio, disse o autor, infalível para a doutrinação decorrente no país. Diante do estado de aparelhamento do Estado pela mentalidade esquerdista, observamos o total desconhecimento estrutural pelo autor da PL, onde exibe um emaranhado de regras e fundamentos que repetem o texto constitucional e, por outro lado, descarrega no colo do alunado a missão de fiscalizar os possíveis professores doutrinadores. Um verdadeiro absurdo. Analisaremos de cima para baixo. O poder executivo ideologicamente socialista vem muito antes de chegar ao poder, atuando na intelectualidade nacional através da subversão e formação de agentes para o futuro. Fato notório. O legislativo é formado por agentes políticos de esquerda ou fisiologistas que querem e praticam a política da conveniência e da troca de favores pela perpetuação no poder. O judiciário fundamenta e legaliza a legislação esquerdista formulada pelo Executivo e Legislativo. O MEC é a ferramenta de difusão e controle do sistema doutrinário e de corrupção de corpos e mentes pelo ensino construtivista. Interacionista, freiriano, está composto por agentes de esquerda que autorizam e promovem verdadeiras barbáries com os conteúdos nos livros nacionais esparramados por toda a rede de ensino público e privado do país. Dentro desse cenário tomado e controlado pela esquerda, em estágio avançado após uma atuação forte nos últimos 30 anos, me deparo com uma audiência pública promovida por um deputado federal da social-democracia que já se mostrou fisiologista e abre as portas para alguns se pronunciarem se tiver alguma vantagem ou vitrine política para discutir algo que muito mal arranha a estrutura de ensino nefasta montada através de 30 anos de trabalho pelo poder vigente. Infelizmente, estamos mal em tudo, até de mentes para buscar algo realmente proativo para o futuro e o presente do ensino e da formação dos cidadãos do país. Situação lamentável. Dois temas profundos, densos, mas como a intenção desse espaço é informar, fica aí o vídeo para vocês refletirem a respeito dessas pautas de cultura e ensino. Voltamos na segunda-feira. Um bom final de semana a todos e até lá.